dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast do novo projeto que a gente está envolvido aqui para poder trazer mais experiência, mais conteúdo para te ajudar nessa jornada. Para você que está querendo criar uma rede de franquia de sucesso, a gente trouxe aqui duas pessoas super feras nesse assunto para dar dicas relevantes para te ajudar na estruturação e pensar em todos os problemas que podem acontecer e a gente se preparar e evitar esses problemas e ter sucesso com a rede de franquias que você está construindo. Tô aqui também com a Fabi, se apresenta aí, Fabi, rapidamente. Fabiana, uma das sócias daqui da Guaquira, do Ecossistema, falando hoje um pouquinho de jurídico. É, legal. Então, meninas, queria que vocês se apresentassem aí, falassem um pouquinho de vocês. Bom, eu sou a Melita. Nós somos advogadas especializadas na área de varejo de franchise. A Thaís é minha sócia, ela vai se apresentar. E nós temos uma empresa que dá consultoria na área de franquias e varejo. 34 anos ontem. Aê! Ontem mesmo? Ontem. Parabéns! Tinha esquecido. E é isso. Bom, eu sou a Thaís Curita, sócia da Mel, lá da Nova Prado Curita Advogados. E, bom, a Mel já falou basicamente o que a gente faz. A gente dá consultoria nessa fase de formatação para o franqueador e também ali no dia a dia dele na área jurídica. Legal. Tem de pouco de franquias, né? Pouquinho. Pouquinho. Quantas redes de franquias vocês já assessoraram, assim? Já perdeu as contas? Muitas. Mais de dezenas? Com certeza. Não, mais do que imagina, dezenas. muitas. Mais do que centenas? Muito mais. Ô, Zé 34 Carlos, anos. veja bem, a Melita trabalhava quando não existia lei. Não existia franchise. Era tudo mato. Não, eu comecei a trabalhar em franquia em 1988. E aí Olha só. Inaugurei a minha empresa, fundei a Nova Prada em 90. E não tinha lei, não tinha nada, né? A BF estava começando. Mas a gente olha para trás e a gente vê o que o franchise evoluiu nesses últimos anos, né? Você não tinha livro, você não tinha material, você não tinha internet, Zé. É verdade. Você não tinha onde pesquisar sobre o assunto. Você se baseava no modelo americano. Não tinha conteúdo. Não tinha nem opção de franquia. Nada. Não tinha nem marcas para você adquirir, nada. Se tinha marcas, Boticário, por exemplo, não tinha nem contrato. Começou a se profissionalizar e implantar contrato de franquia, tudo um pouco antes da lei. Então, era um mercado muito incipiente. As pessoas vendiam assim, abriam o negócio, tinha sucesso, então vamos franquear. Mas não tinha suporte nenhum, não era sólido. Hoje a gente já tem mudou muito, né, depois da lei e tal. Mas a gente tem hoje um mercado muito mais consolidado. E hoje, para a pessoa errar, ela precisa realmente tapar os olhos, porque hoje você tem você tem consultorias, você tem um material disponibilizado hoje na internet, você tem leitura, você tem conteúdo. Hoje, especialistas em franquias. Não, e consultores. Hoje você tem assim um suporte para iniciar um modelo de negócio, uma rede de franquia de uma maneira correta, muito fácil. Certo. Naquela época não, naquela época todo mundo meio que era assim, era teste, vamos ver se dá certo. O perfil de franqueado, ninguém nem pensava qual vai ser o perfil do meu franqueado. Então, eu acho que nesses 34 anos, né, acho que muita coisa evoluiu. E eu acho que hoje, até por a gente poder ter mais conhecimento, nós todos que atuamos no setor, temos muito mais responsabilidade. Legal. Bacana. Thaís, aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, já para começar quente, assim. Quais são os desafios hoje que você enxerga para aquela empresa que está querendo estruturar, né, fazer a lição de casa bem feita, para poder começar esse processo de expansão através de franquia, que não conhece muito bem, beleza? Eu vou estudar, vou contratar algum especialista, mas que dicas que você daria ali para aquela empresa que está começando para poder fazer da forma certa e evitar os problemas futuros que vocês estão vendo que algumas redes enfrentam hoje no dia a dia ali nessa relação com o franqueado e até muitos desses problemas viram problemas judiciais, né? Olha, Zé Carlos, a minha resposta, acho que eu vou ser, como é que fala? Criticada. Você quer falar que tem que ficar em cima do muro, Não, eu acho que eu vou ser criticada. De verdade. Não, porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que um dos grandes desafios para o franqueador é saber a hora certa. E a hora certa é fazer quando ele está pronto para ser franqueador. Porque muita gente... Fazer uma autorreflexão. É um pouco do que a Mel falou assim, eu tenho um produto legal, eu vou franquear. Tá. Mas isso não basta. E hoje em dia, considerando que seus concorrentes, muitas vezes, muito mais competitivo do que antes. Do que na década de 80, por exemplo. Com certeza. Compara. E aí o que a gente vê é o empresário saltando para o franchising, assim, sem paraquedas. E aí vai de qualquer jeito. Tipo, dar exemplo prático, para as pessoas entenderem. Imagina assim, e a gente já pegou casos exatamente disso, de rede de sorvete. Tá.
Era, na verdade, iogurte, daquela que era uma onda. Certo. Não sei se vocês vão se lembrar, mas teve uma onda. Como o de paleteria, teve o de sorvete de iogurte. Perfeito. Eles foram nos procurar e eles tinham 6 meses de existência. 6 meses de vida. A franqueadora ou o negócio em si? O negócio. Tá. O negócio. 6 meses de vida. No verão, maravilhoso. No Rio de Janeiro, num dos melhores pontos. Bombando. óbvio. Bombando. Tava no hype E aí ali. eles nos procuraram e a gente falou, como é que estão os seus processos e tal. Aí a gente descobriu que eram 6 meses de experiência. Aham. Não tinha Peraí. nem passado o inverno. Tava não na tinha euforia. passado o inverno. Você não sabe como é que é o inverno em sorveteria, você sabe? Não, a gente ainda vai passar. E aí você vai passar com o dinheiro dos outros? Esse é a grande questão. Porque no franchising, e aí depois da lei, da lei que está em vigor, que entrou em vigor em 2020, o know-how é obrigatório. Se vocês forem ler a lei com atenção, a lei de 94 e a lei de 2019, vocês vão ver essa diferença. Na lei anterior não precisava ter know-how. Na lei atual precisa. Então, peraí, como é que você teve know-how em 6 meses? Como é que você adquiriu know-how? Não adquiriu. Então, esse é um problema. Tipo, de pular sem paraquedas, é isso que você tá falando. De pular sem paraquedas. E de aprender... Porque um business de sorvete, se você não passar o inverno, você não tem sabe. experiência de como fazer a gestão do Exatamente. Você não sabe o que responder para o seu franqueado quando ele falar, escuta, não estou vendendo. Mas, por outro lado, tem marcas que se apoiam em... Não tem um tempo específico, né? Exato. A lei, por isso, né? Essa é a crítica. Como é que eu vou saber quando eu vou estar preparado? Você já errou, acertou. Quantas histórias bem-sucedidas de franquia a gente escuta? Gente que falou que passou fome, que quebrou 2, 3 vezes. O franqueador, né? Quebrou antes de ter um negócio de sucesso. Porque faz parte do jogo. Mas uma coisa é você. É o famoso jornada do herói. Mas uma coisa é você fazer com o seu, né? É. Você faz com o seu, você erra com o seu. Outra coisa é você se jogar como franqueador, se lançar como franqueador Envolver para vidas de testar terceiros. FGTS do povo e coisas assim, né? Então, eu acho que essa é saber o momento certo e estar preparado e estar muito seguro de que, se acontecer, eu já passei por isso, eu vou saber falar para o meu franqueado como que resolve. Ou como que sai da melhor forma possível, né, de determinada situação. Não, e eu acho que a grande diferença é que esse desafio hoje, ele é mensurável. O desafio, há 30 anos atrás, é que ninguém sabia como fazer. Tá. Você não tinha experiência. Eu, pelo menos na faculdade, eu nunca tive aula de franchise. Se você perguntar para mim, aonde você aprendeu sobre franchise? Trabalhando. Na vida. Na vida. Aprendi com meus clientes. Aprendi tendo relacionamento com os clientes. Eles aprenderam, a gente aprendia junto. Porque ninguém tinha qual era a receita, a melhor receita. Não tinha lei, você não tinha referência, a referência era americana. E as pessoas iam no teste, no erro e no acerto. Então, hoje, o desafio, e eu acho que é só você olhar um pouco para trás, o franqueador que está começando, ele olha para trás e fala, como é que as marcas tiveram sucesso? As marcas mais tradicionais, elas pastaram muito. Hoje, acho que você não precisa comer tanto sal como eles comeram no início, onde você não tinha conteúdo, onde você não tinha profissionais especializados, você não tinha advogado especializado, você não tinha consultor, porque estava todo mundo começando. Era um instituto que tinha começado a ser lançado no Brasil e as pessoas tinham ouvido falar que nos Estados Unidos era um grande sucesso. Então, vamos fazer, olha, aquele modelo que você repete, né, um modelo de negócio, e aí vai. Hoje, eu acho que você tem muito mais... primeiro, você tem mais história, você tem mais fatos, você tem hoje históricos. Mais traumas. Mais traumas daquilo que deu certo e daquilo que não deu certo. E também a questão da jurisprudência, né, Mel? Também, já tem mais um arcabouço jurídico ali que graças a Deus. Eu acho que Graças hoje a Deus. você tem mais, vamos dizer, nesse sentido, você tem mais segurança jurídica daquilo que não deu certo, mas você também vive um momento bem complicado, que é um momento que o franchise está sofrendo, que é de judicialização hoje dos relacionamentos, né? Mas é que esse mundo tá Isso meio louco, né? Meio polarizado e tal. Isso, essa tolerância está muito baixa. Também os franqueados, né? Eu acho relação entre franqueado e eu franqueador, acho que né? tem essa tensão, mas também tem muito imediatismo. Tá. Para você alcançar boas negociações, você tem que ter paciência. Certo. Você tem que investir tempo.
E as pessoas querem resolver tudo assim, Rápido. num minuto. Se eu não resolvo, eu terceirizo. E aí eu terceirizo para o judiciário, para arbitragem, sei lá, mas pelo menos eu tiro da frente. Vamos dizer, até de uma certa forma, psicologicamente eu tiro da frente, mas o problema está ali ainda, né? Porque não foi resolvido. Mas eu acho que esse é o grande momento que o franchise está vivendo hoje, é isso. E aí, Fabi, alguma pergunta para as meninas aí, emendando esse assunto aí, que é polêmico? Pegando o gancho do que a Thaís falou, o que vocês, antes de começar a franquear, o que vocês acham que é essencial me preocupar? É isso, antes de começar a franquear, O que vocês acham que, assim... estudar o assunto. Além de testar. Não, estudar o assunto e contratar gente para te ajudar a montar teu sistema. Né? Não é assim, vou me tornar franqueador. Ah, legal, passei um verão, um inverno, já sei. Aí faço um contrato de franquia que eu peguei na internet e vamos que vamos. Ou peguei uma Troco. referência de um franqueador. Troco ali sapato por coxinha, né? No contrato tá tudo certo. Tem muita gente, infelizmente, tem muita gente que faz isso. Vai dar certo? Óbvio que não. Porque uma das coisas que mais funcionam num sistema perene é que eu tenha um contrato que converse com o dono, o jeitão do dono. E às vezes o contrário, né? Quando a gente pega ali no escritório, a gente pega às vezes um cliente que é muito, muito colérico, a gente sabe que o contrato dele não pode ser um contrato tão fácil de quebrar. Por quê? Porque ele vai querer fazer uso. Porque ele é colérico, ele quer resolver tudo assim... Na porrada. Na porrada. Exato. Então, eu Brigão. tenho que fazer... Porque quando a gente faz um contrato de franquia, eu não faço um contrato de franquia pensando no Zé Carlos. Eu penso assim, em quantas lojas ele acha que ele consegue ter no território. Eu tô uma visão de futuro. Então, eu tenho que proteger o sistema contra o Zé. Só que isso eu só consigo fazendo um contrato para o sistema. Pegar da internet, pegar um de sapato para colocar coxinha, não vai funcionar. Né? Então, essa é uma preocupação muito grande. Você contratar profissionais que vão te auxiliar. Tem na fase de formatação, os estudos de viabilidade. Aí isso que eu acho que é o mais importante você ter um negócio que você acha que é muito legal, mas ele tem viabilidade financeira. Porque senão você vai estar, na verdade, concedendo um problema, não uma franquia. Então, eu acho que, primeiro é isso. Porque tem muita gente que fala, não, mas a minha marca é super legal, porque eu montei um negócio. Nossa, um montão de gente querendo copiar. Bom, mas é viável financeiramente? Inovador, só eu faço Não, isso. só é viável se ele tiver financiamento, aí começa a colocar algumas Se ele tiver só no condições simples. para ser viável. Eu acho que isso, antes de pensar no jurídico, você tem que fazer conta. O teu negócio realmente é um negócio lucrativo. O franqueado vai ganhar dinheiro, porque senão você está dando tiro no teu pé. Tá. E aí, você vai gastar mais dinheiro para conseguir romper esses relacionamentos do que... Por que na dando verdade- tiro no pé? Vamos entrar nesse assunto, assim. Vamos detalhar mais. Que tipo de problema que gera pro franqueador que vai por esse caminho? O franqueado começa a não rentabilizar aquilo que foi dito para ele. Mas Perfeito. pera um pouquinho. Não tem resultado. Pera um pouquinho. Eu tinha tanto. Agora faz 6 meses, cara, eu só tô colocando dinheiro. Eu não tô conseguindo ganhar dinheiro, não tô conseguindo pagar minhas contas, eu já fui para banco. O franqueado começa, né, numa ciranda financeira. E aí o que acontece? Qual é a consequência? Ele não paga royalties, ele começa a não pagar fundo de propaganda. Se o franqueador dividiu a taxa de franquia em Casas Bahia, Não vai ele pagar. também não paga a taxa de franquia. E aí não adianta, aí começa aquela ciranda, né? Começa a querer dar uns jeitinhos, E aí fazer tem coisas e hoje, diferentes. como a gente falou um pouquinho antes aqui, como hoje é tudo muito imediato, depois de 6 meses o cara quer devolver a franquia. Ele falou, pera um pouquinho, tudo que você me falou, não está acontecendo nada do que você me falou. Tá aqui, ó, não quero mais, devolve meu dinheiro. Então, aquilo Aí que vira um você problema. achou que você tinha feito um bom negócio, né? Começou já a expandir, tô com um montão de franqueado, aquilo passa a ser um problema, porque assinar distrato hoje amigável, legal, você errou, eu errei, eu não devo nada para você, você não deve nada para mim, vamos assinar aqui, fica tudo bem? Não existe, Zé. Difícil. Muito. De cada 10 Hoje em situações dia, que acontecem muito. lá... A gente Muito. conseguia mais. Quantos que né? são? Olha, eu me lembro, quando eu comecei meu escritório, a gente assinava... Porque vocês, Assim, por exemplo, vocês têm muito essa pegada de entrar de num buscar acordo o comum. distrato. Então, Né? mas de mediar, de tentar Isso. resolver o problema. Tá, mas mas- mesmo assim não tem conseguido. mas depende de como o franqueador atuou, né? Eu posso ter um contrato de franquia que legal, que defende, que tem barreiras de saída e tal. Mas se o franqueador também não fez a lição de casa, a gente não vai conseguir fazer milagre. A gente não tem... Porque às vezes o franqueador tá certo.
Às vezes o franqueado Pois tem é, toda imagina. razão. Cara, você concordar com o franqueado, fala, pô, verdade, você tem razão. Você vira cara. pro franqueado e fala, meu Deus, não dá pra discutir pro franqueado e falar que ele é louco. Ele não tá sendo louco, ele tá sendo extremamente coerente. O franqueador é que não agiu como deveria ter agido. Agora, anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, o distrato amigável, nossa, a gente fez um monte. Era muito mais... Porque tinha até a consciência de falar, não, legal, tal. As pessoas eram menos bélicas. E os franqueados, eles não eram tão bem assessorados como são hoje. Porque, como eu falei, não tinha um corpo jurídico especializado. Aí já vou causar uma polêmica. Nesse ponto, eu não acho que é uma questão de assessoria. Tá? Eu acho que o franqueado de antes... Tá. E eu estou falando realmente de um franqueado Antes de outra geração. 10 anos atrás? 10 anos atrás. Tá. Que é outra geração, Perfeito. né? Eu acho que ele era muito mais autorresponsável. Por isso que os distratos, e essa é a minha experiência, por isso que eu acho que os distratos eles eram mais fáceis da gente chegar e assinar. Porque havia uma autorresponsabilidade do operador em falar, eu também tenho culpa aqui. Então, vamos entrar num 0 a 0. Por outro lado, o franqueador... O que a Mel falou também, né? Que é tão rápido essa concepção da franquia que ele não cai a ficha da responsabilidade do franqueado também. E também da franqueadora. O papel do Os franqueador dois, e do dos dois franqueado. lados. Isso, eu acho que o papel das partes, né? Das partes. O papel do franqueador e franqueado, às vezes, não é muito bem esclarecido no processo de seleção. Aí nós vamos voltar. Aonde estão os grandes erros? No processo de seleção. O que você certeza, apresentou... O que você, na verdade, Prometeu. concedeu. Não, prometeu não. Prometer e garantir está fora, né? Promessa e garantia são duas palavras que a gente não vai você usar. apresentou? Mas o que você não apresentou que o franqueado entendeu que era aquilo? Porque o amigo dele tem uma franquia e na franquia do amigo foi dito... E ele vai por aquilo que ele leu, por aquilo que comentaram, por aquilo que ele lê em reportagem. Ou então, pelo que ele acha que tem que ser. pelo que ele acha que tem que ser. Ponto final. Só que, de repente, o franqueador nem falou aquilo. Mas na cabeça dele, o entendimento que ele tem. Por isso que é muito importante no processo de seleção. Eu acho que, dentro do processo de seleção, você ter... Porque alguns franqueadores acham que quanto mais o franqueado é ignorante, mais ele ganha. E é o contrário. Quanto mais o franqueado entender de franchise e entender como é o papel de cada um, menos problema ele vai te dar. Agora, se ele entra achando que cláusula de não concorrência é inconstitucional, você imagina o problema que você vai ter lá na frente. Pois é. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu acho que o processo de seleção ele é muito importante Mas, por outro nisso. lado, acho que tem diferente, por exemplo, daquela época que você falou, da década de 80, 90. Eu acho que o nível de competitividade hoje pelo investidor que está investindo em franquias é muito maior do que era naquela época. Lógico. E nos últimos anos com o marketing digital, essa briga vem se acirrando. Porque todo mundo briga praticamente pelo Do mesmo mercado. perfil. Exato. Né? Exato. E aí, porque o cara que tá nessa jornada de investir em franquia, ele tá lá, vou comprar um negócio de alimentação, de vestuário, de moda, e ele tá meio que no topo do funil avaliando as possibilidades. E no final do dia tá todo mundo colocando dinheiro para atrair a atenção desse cara. E aí se torna mais difícil você fazer expansão. Se torna mais difícil fazer expansão, o que muitos franqueadores fazem? Baixa o nível de regra de exigência. E o cara que tá, o coitadinho lá que tá vendendo, eu não tô falando coitadinho no sentido de não falar da responsabilidade dele. Ele é comissionado, ele precisa ganhar o dinheiro dele, o cara às vezes não conta toda a verdade pro candidato. Não, e qual Conta meia verdade, ou omite. Não tô mentindo, mas não tô falando, Então, ele me perguntou. Agora, eu não Zé, vou responder. Você vai me falar, você vai concordar comigo. Qual é a pergunta que mais te fazem das pessoas que você conhece, se relaciona? Mel, qual é a franquia que está dando mais grana? Isso! Já sabe? começa errado. Mel, qual é a franquia que está dando mais grana? Hã? O que você quer? As pessoas perguntam de franquia assim. Já começa errado, né? Essa é a pergunta que a gente recebe. Aquele fator motivador que leva as pessoas a buscar a franquia já tá errado. Qual é a franquia que o mais resultado dá? financeiro e não... É que hoje a franquia é vista como um investimento, né? Colocam no CDB ou numa franquia. E a gente Barriga sabe que no não é balcão, assim. quando a gente começou a trabalhar em franquia, era barriga no balcão, né? Tá. Nossa, a gente procurava o franqueado que ia operar. Hoje não. Hoje é o profissional franqueado. Multifranqueado. É o profissional, é aquele franqueado que é profissional, é diferente. Você não quer mais o operador, o franqueadinho que vai ficar lá na casa do pão de queijo, com a barriguinha no balcão, vendendo pão de queijo. Não. Né? Muitas poucas marcas ainda investem para conseguir esse lead. O que eles querem é, né, um franqueado, investidor que tenha grana, né, se ele vai ter gerente, se ele não vai. A gente tem uma mentalidade muito diferente aqui de fazer negócio, né? É muito diferente de outras culturas. Aqui o brasileiro quer ter o negócio próprio, mas não quer trabalhar.
E hoje, assim, queria que vocês falassem um pouco assim, quais são os principais problemas que as redes de franquia vêm enfrentando? Que você acha que é originado lá no momento da formatação, do planejamento, de pensar no modelo de negócio? Bom, primeiro eu acho que são os números, né? Tá. Porque a gente vê que realmente tem modelos de negócio que não ficam em pé. E aí quando o franqueado... Tem bastante, né, meu? Muitos. Não é pouco, não. Muitos. E aí quando o franqueado vem discutir, é o que eu falei, fica muito difícil a gente... argumentar, porque realmente o modelo de negócio... Bom, quantos modelos de negócio a gente pegou nos últimos anos que olhava e falava, não, mas isso aqui não está dando certo e não vai. Não tem como mudar. Você tem que mudar. Você tem que reformatar isso aí aqui. não necessariamente estamos falando de jurídico. Aí nós não estamos falando de modelo de negócio. Aí né? a gente não fala e a gente não fala de culpa, sabe por quê, Zé? Tá. Porque eu acho que tem muito franqueador, ele tem um negócio. Ele acha que, ele percebe que existe uma oportunidade dele expandir por franquia. Ele não tem muita ideia de como é formatar. Ele contrata uma consultoria. E, às vezes, a consultoria que ele contrata vende para ele uma ideia ou uma expansão que não é a real. Né? Mas aí você vai dizer, a culpa é dele? Bom, obviamente que existe uma responsabilidade dele de ter contratado. Mas, às vezes, o que é apresentado como modelo, e ele acredita que aquele modelo, para ele está dando certo, ou ele tem 3 unidades próprias e ele vai conseguir crescer daquele jeito, lá na frente ele percebe que não é. Mas ele tem que sofrer para chegar. Também acho que tem outra questão, Mel, que assim, às vezes na região, no local que ele está, ele tem um mega diferencial e ele performa. Só que aí quando você começa a pensar numa estratégia mais ampla, ir para o mercado nacional, ir para grandes praças, mais competitivas, aquela estratégia que ele tem localmente já não funciona. Basta ver o valor do aluguel, Zé Carlos. Tá imagina. Basta ver o valor do aluguel. Imagina, você está ali no interior, mas num mais do que isso, super... os concorrentes. Você vai vir para São Paulo, o nível de competitividade é muito maior. Mas é que que o nível de competitividade, eu acho que até é uma briga que você pode encarar. Tá. Agora, quando você nasce errado, então imagina assim, uma loja gigantesca no interior, sei lá, do centro-oeste ali, onde o valor da locação, ok. Fecha a conta. Vamos para São Paulo? Vamos abrir uma loja aqui daquele tamanho? A conta não fecha. Assim, pô, se aqui no interior eu já ganho dinheiro, imagina São Paulo. Exato. Com aquele fluxo, naqueles shoppings maravilhosos. E aí, a competição, ele nem chega a competir. Porque ele já está enforcado nos primeiros meses de operação. É verdade. Porque o aluguel não... vi bastante casos assim também. Pois é, então nasceu errado. Né? O modelo de negócio está errado. E aí tem jurídico que não vai proteger isso. Não tem não, como. Contrato, não tem como. Território. É ali no nascimento. Aí é no nascimento. Tem, lá atrás. A gente não, e outra coisa que a gente enfrenta... Pode ser o melhor contrato do mundo, né? Não, e outra coisa que a gente enfrenta... Vai proteger ele. É você convencer o franqueador que o modelo de negócio dele tem que ser reformatado. Tá. Muitas vezes... Sabe como é que é o perfil de quem é visionário, né? Como franqueador. Ele tem uma vaidade muito grande aquilo que ele criou. E quem tem negócio próprio sabe que é assim. Não é defeito. A gente tem mesmo. A gente cria um negócio, a gente tem um amor por aquilo. E aí você vai dizer que aquilo... não está funcionando. Principalmente quando está começando. Ele precisa ouvir também o outro lado. Precisa estar aberto para isso, né? Exato. É o dilema do fundador. É o dilema do fundador. Bom, vamos para as dicas aqui. Que dicas que vocês dão aí para a galera que está nessa jornada, assim? Além dessa questão do financeiro, que a gente já falou, mas questão mais voltada mais essa parte jurídica, mais a parte... gente, eu acho que tem que entender, né? Eu acho que o franqueador, mais do que ninguém, antes de querer explicar, fazer o seu franqueado ser um cara que entende do sistema, eu acho que o franqueador tem que entender, né? O empresário que quer se tornar franqueador, entender como é que é franquia, pesquisar, fazer curso, entender, ler. Tem franqueador que nem leu a lei de franquia. Então, para entender o que tem franqueador que nunca leu a própria COF. Pois é. Então, primeiro ele tem que entender isso. Agora, também, paralelamente a isso, é uma coisa que a gente defende muito, e eu sempre falei, né? Se fala muito de perfil de franqueado. Porque o franqueado tem que ser isso aqui. Bom, mas vamos falar de perfil de franqueador. O franqueador, né? Ele tem como base de perfil ser generoso. Ele tem que ser uma pessoa que quer compartilhar o sucesso dele com o outro. Isso é ser franqueador. Eu vou compartilhar o meu sucesso com o outro. Eu não vou ter raiva porque o outro está ganhando dinheiro. Eu não vou ter raiva porque o franqueado chega com uma BMW para uma reunião de franqueados. Não, eu vou falar, putz, que legal. Meus franqueados estão aumentando o nível de vida. E eu vivi muito isso com o Robson, que eu fiquei, desde o começo, eu fui advogada da Shiny Box, eu fiz o primeiro contrato de franquia deles.
E o Robson, a cada convenção, ele ficava tão feliz quando ele via os franqueados dele, sabe? Prosperando. Que é o famoso ganha-ganha. Alcançando um nível de vida legal. E, pô, teve legal. famílias que, né, com filho, com 2 Tem filhos. histórias que eu já ouvi Tem que o cara era histórias. cozinheiro e virou franqueado. Exato. Então eu legal acho que isso. é isso que é legal. Eu Isso acho que é legal do franchise, né? é isso. É você poder. Ajudar, Gente, você prosperar. melhora a vida dos outros, É. né? Ou Então, você pode também destruir se você fizer errado. exato. Por isso que, para ser franqueador, e a gente já recebeu vários franqueadores lá no escritório, vários empresários, que queriam fazer. Eu quero fazer a documentação jurídica. Você começa a conversar, você fala, nossa, ele não tem perfil para ser franqueador. Ele é um cara extremamente top-down. Ele é extremamente vaidoso. Centralizador. Ele não tem aquela vontade de compartilhar, de se doar para o outro. Escutar. Por quê? Porque uma das maiores habilidades que ele vai ter que ter depois que ele assinar o contrato é habilidade para se relacionar, é talento para se comunicar. Ou tipo, o franqueador não gosta de pessoas. Eu não gosto de pronto. pessoas. Vou fazer franquia, porque o franqueado vai cuidar do Não, mas ele acha que ele vai contratar alguém. Quem vai lidar com o franqueado? Mas olha, eu vou ter aqui o fulano vai cuidar para mim. É. Sabe, é que nem a gente, eu vou ter filho. Eu não gosto muito de criança. Mas eu tenho babá. Eu tenho escola, então tudo bem, eu posso me eximir. Outro dia me falaram que o franqueado é meio como se fosse um síndico de condomínio, né? O franqueador. É como se fosse um síndico de condomínio, né? Cada um é proprietário da sua unidade ali, você tem que harmonizar a convivência entre todos, né? E dar o suporte, apoiar eles, né? Ele é o grande desafio de um franqueador, é saber administrar franqueados, respeitando cada um como indivíduo em si. É difícil. É difícil. Por isso que é melhor você ter uma rede o mais homogênea possível. Você expandir, porque você está esperando a taxa inicial, você recebe ali na hora, mas depois a conta chega. É só uma felicidade de momentânea, mas é um problema. A conta chega. Agora, falando de dica, eu tenho 2 dicas. Bora aí. A verdade nua e crua. Tá. A primeira dica é... Contrata igual aqui, na segunda não vou a Prado. Bom, contrate... Uma e 2. Contrate pessoas competentes, né? Você está com dor no pé, você vai no dentista? É isso. Você vai no especialista. Perfeito. Não é? Você está com problema no coração, eu vou no ortopedista, que eu sempre tenho problema no pé, vou aproveitar, porque é um médico competente para cuidar do pé, vai que ele cuida bem do meu coração. É isso, assim, você contrata um especialista, né? E a outra também que eu acho importante, na verdade eu acabei esquecendo o que eu ia falar. Eram 2 dicas super acho que esse importantes. primeiro ponto tem a ver com aquele velho lema, a gente vê essas frases na internet, né? Se você acha que o profissional é caro, imagina um amador. Aí você vai ver o estrago disso no longo prazo. No seu negócio, lembrei, né? exato. Então, assim, você vê... É que eu gosto de exemplos porque acho que eles ilustram de forma mais dramática, né? Você vai comprar um apartamento de 2,5 milhões, aí você pede para um coleguinha, faz aí um contrato na internet, porque você quer economizar. Peraí, você está comprando um patrimônio de 2,5 milhões, aí você acha que pagar 20, 25, sei lá, para fazer um contrato, para analisar um patrimônio de 2 milhões, você acha caro. Caro você vai achar quando tiver uma reclamação trabalhista, que vai penhorar esse apartamento e coisas assim. A franquia é a mesma coisa. Você vai economizar na hora de fazer o contrato ou na hora de formatar, você nem vai contratar uma empresa para formatar. Você vai fazer você mesmo, porque você sabe fazer, você é bom de planilha. Faz MBA de finanças. E aí, você economizou aqui, neste momento. Mas a conta vai chegar lá na frente. Porque problema em franquia, problema todo mundo vai ter. Todo franqueador vai ter um problema. Maior ou menor, mas todo mundo vai ter. Por quê? Porque você, você espera ser perene e você espera expandir. Quem te garante que você vai ter ali 100 unidades, 200, 300? Você não vai ter problema com nenhum. Você vai ter problema. Lógico, com certeza. E aí que você vai sentir a diferença quando... Valeu o investimento que você fez quando você contratou uma pessoa que sabia o que estava fazendo. Mas que já viveu. Você se prepara para esses problemas. Mas acho que esse é um ponto também. Então, aí tem uma dica também, que acho que é um pouco consequência disso que a Thaís falou, que é o seguinte, o franqueador, ele não investe no preventivo. Então, assinou o contrato,
ele dificilmente dá muito valor se você dá uma assessoria jurídica para ele. Não é para prevenir, né? É preventivo, mas é o quê? É para administrar bem, legalmente, os problemas que surgem. Porque todos passam pelos mesmos problemas, todos passam pelos mesmos desafios, não tem muita diferença. É mais ou menos a gente com o bebê. Bebê nasce, chora, toda mãe passa igual a primeira fase, até 6 meses, 1 ano, a vida inteira, né? E ele não dá muito valor. Aí, quando ele tem um problema, o franqueado entra com uma ação, ou ele chega no momento que ele não tem mais o que fazer, o que ele faz? Aí ele paga o que for. Para remediar, ele paga o que for. Para prevenir, ele é assim. Ele não dá valor. E às vezes é mais barato ele, ele vai gastar sempre. muito mais lá na frente. Muito. Por quê? Porque, gente, eu acho que a franquia, eu acho que é uma coisa que é muito importante de entender. Você pode ter um modelo muito bem formatado de negócio. Você tem uma documentação, um estudo de viabilidade legal, você tem toda a formatação bacana, você tem uma documentação jurídica de acordo com a lei, um contrato de franquia legal, um contrato de franquia que, ao mesmo tempo que ele não é engessado, ele não é omisso, é um contrato de franquia que estabelece ali uma relação bilateral e tal. Só que nós estamos falando de relacionamento. E as pessoas, elas são mutáveis. Perfeito. Elas mudam de ideia. Então, o que permeia aquele relacionamento está muito além do contrato. Está nas percepções, nas expectativas, nos sentimentos. E isso não está previsto no contrato, gente. Eu não tenho como prever no contrato que eu vou ser feliz a vida inteira. Ah, não. Então, muda o contexto da própria pessoa. Muda. Então, tem filho. Tudo. Então, eu acho que esse contrato realidade é onde realmente habitam os problemas que a gente tem no relacionamento. Sim. Então, é por isso que o franqueador, que está acompanhando constantemente, através da sua consultoria de campo, através das reuniões, ele está acompanhando esse franqueado, ele tem muito mais condições de conseguir resolver antes que aquilo vire um conflito. Problema. Exatamente. É exatamente isso. Bi, algum comentário, alguma pergunta você queira? Estamos chegando no final ali, ó, então a gente precisa ser... Eu queria saber, assim, o que mais acontece que vocês já viram aí nesses longos anos, que vocês falaram muito sobre dicas e tudo mais, mas se fosse uma coisa que vocês fossem franqueadores e tivessem que se preocupar uma única coisa, qual seria a dica de ouro? Em jurídico. Um item, uma responsabilidade, o que vocês colocariam? Eu vou falar para mim, porque todas as aulas que eu dou eu falo isso. Se eu hoje fosse dar uma dica, e eu acho que tem muito a ver com jurídico, incrível que pareça, é processo de seleção. Boa. Muito. Boa. Eu concordo. A mesma dica minha, assina embaixo. E você, Thaís? Dica de ouro. Assina o que tem que assinar. Como assim? Respeita prazo. É tão simples. A lei fala, são 10 dias para circular de oferta de franquia. Respeita, são 10 dias. Cumpre. Assina o contrato. Tem pré-contrato? Assina o pré-contrato. Transparência. Gente. É isso, sabe? Assina. A gente pega, mas assim, é tão comum. Entregou o circular? Pô, gente, a gente está na 2ª edição da lei. E tem gente que ainda não entrega circular de oferta. Sendo que tudo digital hoje, né? É digital. A gente pega marcas super famosas. Me manda o contrato dessa unidade? Não tem. Tem, mas está vencido. Isso eu também já vi muitas vezes. É fazer o básico. Então, assim, dica de ouro. Se você fizer isso, tanta coisa já está feita. Pelo menos isso. Sabe? Dica de ouro para mim é isso. Depois assina. Você sofistica o modelo, enfim, né? Depois é o resto. Realmente. Que a Mel fala de relacionamento, eu acho que é... Tá assinado, é o básico, pô. Exato. Qual relação é essa sem Tem que tá contrato? válido. Exato. É que fica difícil de resolver, gente. Aí não adianta você ir para um advogado, aí não adianta você discutir, você vai gastar dinheiro, você vai se estressar, você vai perder franqueado, entendeu? E é mais um saindo mal, falando mal do teu negócio. Quer dizer, é uma energia que você implanta no teu sistema que ela só te prejudica. Acho que o franqueador tem que ter essa consciência, entendeu? Meninas, muito obrigado aí pela participação. Tem alguma mensagem final aí que você querendo deixar aí para nossa audiência? Façam bons negócios. Assina contrato. Seja um franqueador consciente, né? Só isso. Né? Procure... Cumpra o que você prometa. Seja transparente. Eu acho que a gente só ganha na vida sendo aquilo que a gente é. E eu sempre falo, sempre quando eu vejo um franqueador querendo copiar, não, doutora, vem aqui, vem com o modelinho do outro, eu falo, cara, sabe qual é a melhor forma de você se diferenciar do resto? É sendo você. É isso aí. É sendo o teu negócio, o teu DNA, a tua filosofia de vida. Seja você. Top. Né?
porque aí você vai ver como você vai ter sucesso, porque você vai fazer naquilo que você acredita, que vem dentro de você, e não porque o outro faz. E ainda quando copia o do outro que faz errado, né? E aí é pior, aí piorou. Então tá aí, pessoal. Bom, mais um episódio aí com mais conteúdo, mais experiência, muita informação bacana. Pô, super recomendo as meninas. Se quiser conhecer mais o trabalho que elas fazem, é excelente. Assina embaixo. Na minha opinião, uma das melhores advogadas do segmento de franquias do Brasil. Eu mesmo, se um dia eu tiver uma rede de franquias, meus advogados serão essas duas feras. E assim, a gente aqui. formatar o negócio isso aí. também, vocês, você e Fabinho. Isso aí. Valeu, até mais. Isso aí. Obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada, tchau.